Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Mais um vídeo, vários assuntos, pessoal. Esse canal é teu, é da fiel torcida do Papão. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno. Eu gostaria de agradecer vocês pelo grande número de inscritos. Cada dia a gente aumenta mais o número de inscritos. Então eu te peço, te inscreve no canal, aperta o sino das notificações para você receber os nossos vídeos. Clica no gostei para os nossos vídeos viralizarem. Quem puder, quem quiser ajudar no Pix, qualquer valor, pessoal, para o nosso canal é importante, para o nosso canal melhorar ainda mais, pessoal, tá bom? Esse canal quem faz é vocês, e vocês aqui têm voz. Todos os vídeos que eu fizer, vocês têm toda a liberdade para concordar, discordar comigo, fazer o comentário que você quiser, tá bom? E a gente, na medida do possível, sempre vai estar dando esse feedback, respondendo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal, vamos fazer um vídeo aqui, pessoal. Tem alguns assuntos importantes aqui. Eu cobrava uma nota oficial do departamento médico do Paysandu. Pois é. Ontem eu vi que o departamento médico do Paysandu se manifestou na pessoa do Dr. Edilson. E o que ele falou especificamente de 3 jogadores? Vamos lá. Primeiro, Thiago Heleno e Luan Freitas. Thiago Heleno, lesão na coxa. Luan Freitas, lesão muscular também. Os dois estão em transição e podem voltar, podem ser relacionados para o jogo contra o Atlético. A questão da transição, pessoal, é aquela fase que o jogador sai do departamento médico, começa a treinar, fazer uma atividade física, uma corrida, começa a tocar em bola e tudo. Então, dependendo do número de dias que essa transição ocorra e eles ganhem condição, eles podem ser relacionados para o jogo. Eu queria muito, principalmente, que o Thiago Heleno jogasse, porque o Novígio foi expulso, né? Então, a gente tem um desfalque importante na nossa zaga. Eu não confio muito no Maurício Antônio. Mas é difícil também um jogador que vem de uma lesão na coxa entrar de qualquer jeito, senão, olha aí a questão do Rossi, que não consegue ficar bom. Não pode queimar etapas, não pode colocar o jogador por colocar, porque no jogo não tem como o jogador se poupar. No jogo ele tem que entrar em toda a bola dividida, ele tem que esticar a perna, ele tem que fazer movimento brusco, mudança de direção. Então, tanto ele como o Luan Freitas, eles podem ser relacionados, desde que tudo dê tudo certo na transição, mas poucas chances de voltar ao time. O Luan Freitas pode também ser utilizado na zaga, né? Até por essa questão no vídeo. E também pode ser utilizado na lateral, mas como já tem o Brian e o Edilson, eu acho que ele não vai ser utilizado na lateral caso ele volte. Agora eles falaram também da situação do Rossi. Pessoal, vamos lá. O que está escrito? O que o Dr. Edilson falou? Disse que o Rossi estava com problema, uma lesão no músculo anterior da coxa, se recuperou e foi liberado para Manaus. Treinou bem, tudo, em Belém, fez os testes e foi liberado para ir para Manaus para o jogo contra o Amazonas. E em Manaus, ele foi fazer o treinamento normal de corrida, aqueles piques rápidos, chutar a bola, e ele sentiu de novo o anterior da coxa. Então, pessoal, o que o médico falou? Que dessa vez eles vão parar o Rossi. Quando eu digo parar, pessoal, é fazer o tratamento completo. Vão parar o Rossi para definitivamente colocar ele em condições totais de jogo, sem dor, sem qualquer tipo de lesão, porque o que foi diagnosticado foi uma lesão muscular no exame de imagem. Muscular, tá? Então, uma lesão muscular, pessoal, ela é muito sensível para quem é atleta. Lesão de músculo, ela é uma lesão que ela pode ter níveis diferentes, grau 1, grau 2. Então, a lesão grau 1 ela requer um tempo de afastamento, a lesão grau 2 requer um tempo maior de afastamento.
Então o Rossi, nesse caso, como é lesão grau 1, e ele é um jogador que ele precisa muito da musculatura, porque ele é um jogador de explosão, então ele tem que parar. E musculatura, pessoal, tem que se trata com repouso, tem que descansar o músculo, tem que fazer fisioterapia. A gente tem que recuperar o Rossi. Não adianta a gente tentar forçar, quando eu falo a gente, o departamento médico do Paysandu, né? Tentar forçar uma situação todo jogo para ele entrar e ele piorar, agravar a situação. Se ocorrer isso, pode acontecer uma coisa pior. E aí uma lesão que é grau 1 pode virar uma lesão grau 2. E aí o tempo de ausência, de estaleiro, de departamento médico vai ser maior, pessoal. Então, tem que ter muito critério do departamento médico do Paysandu, principalmente na questão do Rossi, porque ele faz falta. Mas não adianta também colocar ele por colocar e perder ele para mais jogos. Se ele tiver que ficar fora de mais 1, 2, 3 jogos, mas quando ele voltar bem, melhor. Do que a gente tentar, do que o departamento médico tentar forçar uma volta dele, ele sentir uma lesão maior, agravar a lesão muscular e ele ficar 5, 6, 7 jogos fora. Tá? Então a situação é essa. Houve uma reportagem do Grupo Liberal que dizia que havia insatisfação do Rossi, havia insatisfação da comissão técnica. O Rossi foi no Twitter e desmentiu, disse que a insatisfação dele era pelo fato dele não poder jogar, pelo fato dele querer jogar, dele querer ajudar o Paysandu, e não insatisfação com o departamento médico ou com a comissão técnica. Mas aí é complicado, né, pessoal? Tem gente que quer plantar informação para desestabilizar o Paysandu, né? A gente sabe como é que funciona isso, né? Então o Rossi foi prontamente desmentiu isso, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, principalmente com o Rossi. Vamos lá, pessoal, outra coisa. O vice-presidente do Paysandu, Márcio Tuma, que é o chefe do jurídico do Paysandu também, ele falou que o transfer ban não tem prazo ainda, pessoal, para a gente resolver. Eu sinceramente, sincero e honestamente, eu achava que o Paysandu, até o início da janela, que começou dia 10 de julho, o Paysandu ia resolver. Por que eu achava isso? Porque o outro vice-presidente, são 2 vice-presidentes, Diego Moura, tinha dito, há uns dias atrás, antes mesmo da janela inicial, que o Paysandu tinha pago uma parte já do Kefel. E que se faltava uma outra parte, já estava negociando. Então, que parte é essa que pagou? Que parte é essa que está faltando? O vice-presidente chegou a dizer, o Márcio Tuma, que ele quer ainda liberar esse transfer ban antes da janela acabar. O problema, pessoal, é que a janela vai até setembro. Já pensou até setembro a gente não resolver esse transfer ban? Ou então resolver esse transfer ban no final de agosto, no meio de agosto, no início de setembro, quando acaba a janela? Enquanto isso, os jogadores melhores estão sendo contratados na janela. O que vai sobrar para a gente, caso o Paysandu queira contratar alguém? Eu sei, foi uma burrada que fizeram contratar esse lateral esquerdo, né? E aí tem que pagar. Quando é que vai ser pago? Não precisa de dinheiro. Eu sei que precisa de dinheiro. Todo jogo, a Fiel lota Curuzu. Tem no mínimo 300 mil líquido que sobra todo jogo no Paysandu. 320, 340 líquido. Tirando o bruto da renda, tirando o que é gasto com as despesas de bilheteria, pagar bilheteiro, pagar lanche de polícia, lanche de bombeiro, lanche de não sei o quê. Tirando isso, sobra todo o jogo do Paysandu 320 mil. Eu sei que tem os custos do dia a dia e tudo. Então o Paysandu, praticamente, pelo que eu estou vendo, vai ficar com dificuldade extrema para contratar. Porque se ele diz que não tem prazo para pagar o transfer ban, ele ainda disse assim, eu espero que seja nessa janela. Quer dizer, pode ser em setembro, pode ser em final de agosto. Então quando pagar o transfer ban, a gente vai contratar quem? O que vai ter sobrado no mercado? É uma situação nesse ponto aí bem delicada. Bem delicada. E isso preocupa, porque o Paysandu, poxa,
ficar impedido de contratar por causa de um valor, tá certo, fez besteira, tem que pagar. Mas a gente fica todo. A nossa sorte é que foi feita a contratação antes do transfer ban desses jogadores aí, do Diogo Oliveira, do Garcês, né, pessoal? Do que outro que está entregando um futebol bom, o Denner. Então esse jogador, Ronaldo Henrique, esses jogadores vieram o Thiago Heleno, o Thalisson, vieram e somaram, vieram na janela de 2 a 10 de junho. Se não fosse isso, além de estar com o mesmo time que ia ficar com o mesmo time que teve uma campanha ruim, a gente já está impedido de contratar mais, pessoal. Então, que o Paysandu resolva essa questão do transfer ban, para a gente poder pensar em contratar pelo menos 1, 2 jogadores para somar. 1, 2 jogadores também possam ajudar o time. Bom, pessoal, uma outra situação que eu quero falar para vocês é que a venda de ingresso está muito boa. A informação que a gente tem é que o ingresso masculino já acabou, o ingresso do lote de R$50 já acabou. E a partir de amanhã, segundo o próprio Paysandu, os ingressos vão valer 50 feminino e 60 o masculino. Então, a partir de amanhã é 50 o feminino e 60 o masculino. Pessoal, assim, vou dar minha opinião, tá? Não tá barato, tá? Não tá barato. Até porque o cara, quando ele vai para o estádio, ele não compra só o ingresso, né? Ele gasta a gasolina do carro dele, ou do transporte que ele vai, do ônibus, do Uber. Ele toma a cervejinha dele, ele come o churrasquinho de gato dele, ele toma, quem não bebe, toma um refrigerante, ele leva o filho, ele quer comprar um picolé pro filho, ele quer comprar... Então ele não gasta só 50, 60 reais. Mas eu acho assim, pessoal, eu acho também que a gente tem que entender um pouco o lado da diretoria nesse sentido. Eu sou muito crítico da diretoria, não passo pano não. Mas algumas situações a gente tem que entender. A gente sabe que não está fácil para ninguém. Mas o Paysandu precisa da gente nesse momento. Quem puder ir, pessoal, eu tenho certeza que a Curuzu vai estar lotada. Então R$50 feminino, R$60 masculino, a partir de amanhã, é um valor que apesar de estar um pouquinho salgado, a gente precisa ajudar, desce o voto de confiança. O Paysandu está fazendo a parte dele. São 7 jogos invictos, desde quando o Claudinei chegou, são 4 vitórias e 3 empates. A gente está 2 rodadas fora da zona de rebaixamento. Então a torcida, quando a gente estava na zona, na lanterna, a torcida lotou o Curuzu. Então mais do que nunca a gente dá essa resposta, a gente dá um apoio. E praticamente o Paysandu está com uma quantidade de 4 mil. A última vez que eu vi, estava com 4.900 sócios. Uma quantidade pouca de sócios. Então é um dinheiro que não dá para contar, assim, não é um grande valor de dinheiro que dá para o Paysandu contar, né? E praticamente o Paysandu está vivendo mais agora da bilheteria. Quer dizer, tem uns patrocínios também, vários patrocínios na camisa e tal. Mas o dinheiro da bilheteria é muito importante, faz muita diferença também, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos na Curuzu, o jogo é segunda-feira, a galera vai para o balneário no fim de semana, mas segunda-feira está todo mundo em Belém, né? E a gente tem que se fazer presente na Curuzu, a gente tem que lotar e fazer de tudo para que o Papão vença. É um jogo difícil, não é um jogo fácil. Há 5, 6 rodadas, 7 rodadas atrás, o Atlético era uma baba, estava na lanterna, não ganhava de ninguém. De umas 6, 7 rodadas igual a gente, eles começaram a ter uma recuperação muito grande. Tiveram 5 vitórias, se eu não estou enganado. E eles estão, principalmente fora de casa, eles têm um aproveitamento impressionante. Os últimos 3 jogos fora de casa, eles ganharam todos, parece. Então é uma situação que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que não pensar que o jogo vai ser fácil. Pra gente, qualquer vitória é vitória, meio a 0, 1 a 0. Gols 45 do segundo tempo, o importante sempre vai ser a gente ganhar, pessoal, porque não vai ter jogo fácil nessa Série B. Ganhamos de 5 a 2 o Curitiba, fizemos um jogo, o time respondeu. Eu acho que o time respondeu na medida do possível também em Manaus, apesar de que houve a expulsão, a tolice do Novígio, que não merecia, mas ele deu motivo. E eu vi que o time se esforçou muito. Então é isso, a gente tem que estar lá mesmo.
tá bom? Pessoal, nosso vídeo de hoje era esse. Então, te peço mais uma vez, te inscreve no canal, ajuda a gente, aperta o sino das notificações, clica no gostei, certo? Para espalhar cada vez mais os nossos vídeos. Tudo chegue na diretoria, eu quero que chegue na diretoria para eles verem o que a gente fala de que tem que ser feito. Aqui eu não estou aqui para puxar saco de diretor nem de jogador. Eu falo só do Paysandu. Para mim o que interessa é o Paysandu. Se o jogador fizer, a diretoria fizer bem pelo Paysandu, eu elogio. Se fizer mal, eu critico, pode ser quem seja. Tá certo? Mas também não vou criticar só por criticar. Só para falar coisas erradas ou desonestas. Tá certo? Pessoal, é esse o nosso vídeo. Se inscreve no canal. Tá certo? É nós, papão. É nós, fiel.